Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos distância até uma galáxia próxima. Eu vou mostrar como é que se mede a distância entre a Terra e uma estrela que é de um tipo bem específico. É uma variável cefeida. Essa estrela pode estar em uma galáxia próxima, de tal maneira que medir a distância entre a Terra e essa estrela é a mesma coisa que medir a distância entre a Terra e essa galáxia aí. Sendo mais específico, eu vou resolver este exemplo. Qual a distância de uma estrela variável cefeida com magnitude aparente média 3,7 e período de brilho de 35 dias? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é explicar esse enunciado aqui. Começando com a tal de estrela variável cefeida. O que é isso? É um tipo de estrela que, em certo ponto de sua vida, apresenta o seguinte comportamento. Aqui ela está com um raio pequeno e temperatura alta. Isso faz com que o hidrogênio se ionize. O crescimento do número de partículas aqui faz a pressão aumentar e a estrela se expande. Ela fica maior. Vou desenhar uma estrela grandona aqui. Agora ela tem raio grande. Mas isso faz com que a temperatura diminua. A diminuição da temperatura faz com que esses dois se juntem. Isso causa uma diminuição do número de partículas aqui dentro, a pressão diminui e a estrela diminui. Volta para aquilo que era antes. Então, estrela variável cefeida, ela fica aumentando e diminuindo o seu tamanho. E isso aqui ocorre ao longo de alguns dias. Vamos supor que eu tenha uma estrela em que esse processo de aumentar e diminuir leve 35 dias. Esse é o tal do período. Nesse processo de aumentar e diminuir, essa estrela fica brilhando mais ou menos. Agora eu vou falar sobre brilho de estrelas. Vamos supor que você saiu para olhar o céu de noite. As estrelas mais brilhantes são aquelas que possuem uma magnitude aparente perto de 1. Aquelas estrelas que mal dá para ver são aquelas que têm magnitude aparente de uns 6. Então existe uma escala para o brilho das estrelas, que é essa tal de magnitude aparente. Vamos supor que é o seguinte, que eu tenho uma estrela variável cefeida e que o mínimo de brilho que ela tenha é magnitude aparente 4,2 e o máximo 3,2. Vou tirar uma média disso aqui. Dá 7,4 sobre 2, 3,7. Magnitude aparente média 3,7. Então é isso daí. Bom, essa é a estrela, essas são as condições. E agora como é que se calcula a distância desse objeto até a Terra? O primeiro conceito que eu vou falar é o de luminosidade de uma estrela. É a quantidade de energia que ela libera em uma certa quantidade de tempo. A partir disso, se define o fluxo radial, que é a luminosidade sobre 4πr².
a ideia do fluxo radial é entender quanta luminosidade ficou espalhada em uma esfera de raio R. Isso aqui é a área da esfera. Agora, eu vou falar o seguinte. Vamos supor que a estrela está aqui. Eu vou pegar uma distância bem específica. E aqui está a Terra. A minha pergunta é quanto que vale essa distância D. E para isso, nós precisaremos dessa distância de 10 parsec. O que é 1 parsec? 1 parsec é mais ou menos uns 3,26 anos-luz. Ou ainda, uns 30,9 trilhões de quilômetros. Isso é 1 parsec. Vamos supor que essa estrela aqui tem uma magnitude aparente m minúsculo, e se eu pudesse estar aqui, eu a observaria com uma magnitude m maiúsculo. Aqui se tem um fluxo que eu vou chamar de F minúsculo, e aqui um fluxo que eu vou chamar de F maiúsculo. Isso aqui é uma estrela variável cefeida, então isso aqui é a magnitude aparente média. Isso aqui é a mesma coisa, só que para quem está à distância de 10 parsecs. Os astrônomos chegaram à seguinte relação. A diferença entre essas magnitudes é menos 2,5 do logaritmo de um fluxo sobre o outro fluxo. O que eu vou fazer agora é pegar essa expressão do fluxo e colocar aqui dentro. Então fica assim, ó, menos 2,5 do logaritmo. Tem esse fluxo F minúsculo. Essa expressão aqui, ó. Luminosidade, 4π. No caso, raio é a distância D. E agora, o F grande é essa expressão, e no lugar do raio eu vou colocar 10 parsecs. Vai ficar L sobre 4π 10 parsecs ao quadrado. Dando uma ajeitada, a diferença de magnitudes é menos 2,5 do logaritmo de divisão de frações, que vai ficar L sobre 4π d ao quadrado. Aqui vai ficar invertido. Então é 4π vezes 10 ao quadrado sobre L. Consigo simplificar esse com esse. Cortou L com L, 4π com 4π. Então, a diferença das magnitudes é menos 2,5 do logaritmo. Aqui tem 10 ao quadrado, aqui tem d ao quadrado. Eu vou escrever como 10 sobre d ao quadrado. Propriedade de logaritmos. Esse expoente desce multiplicando. Aí está. A diferença das magnitudes é menos 5 do logaritmo de 10 sobre a distância. Agora é o seguinte. Os astrônomos chegaram a uma expressão para essa magnitude.
que é uma medida do brilho que se observaria a estrela a uma distância de 10 parsecs. Vale que, no caso de uma estrela variável cefeida, essa magnitude é menos 2,81 do logaritmo do período com que ocorre aquele ciclo, menos 1,43. Então, eles fazem observações e chegaram a essa expressão aqui. Já dá para começar a substituir. Então, aqui estão as informações que nós precisamos. Período de 35 dias. Vamos para cá. Então, a magnitude vai ficar menos 2,81 do logaritmo de 35 menos 1,43. Tem que colocar em uma calculadora. Isso dá aproximadamente menos 5,8. Magnitude aparente média 3,7. É o meu M minúsculo. Então, agora eu venho para cá. 3,7 menos 5,8 é igual a menos 5 do logaritmo de 10 sobre a distância. Vai ficar 13,7 mais 5,8. Aqui dá 15, vai 1, 9,5. Dividido por menos 5 é igual ao logaritmo de 10 sobre a distância. Aplico a definição de logaritmo. Isso aqui é um logaritmo de base 10. Ele está pegando este número e levando neste número aqui. Que, aliás, isso aqui é menos 1,9. Então, a potência de base 10 faz o contrário. Pega esse menos 1,9 e leva nesse 10 sobre D. Multiplicando aqui, ó, fica que a distância vezes esse 10 elevado a menos 1,9 é igual a 10. Ou seja, a distância é 10 vezes 10 elevado a 1,9. Ou ainda, aqui eu posso conservar a base, somar os expoentes. 2,9, isso aqui é medido em parsecs. 10 elevado a 2,9, tem que pegar a calculadora. Dá mais ou menos uns 800. 800 parsecs. Se eu multiplicar por 3,26, eu terei a resposta em anos-luz. Vezes 3,26, aqui é anos-luz. E 800 vezes 13,26 dá mais ou menos uns 2.600 anos-luz. Calculei a distância daquela estrela até a Terra, uns 2.600 anos-luz. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.